No dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. E nessa entrevista nós vamos conversar sobre a destituição do poder familiar e adoção. Eu recebo agora as consultoras Alessandra Rinaldi, professora da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e antropóloga, e a doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, Janaína Dantas, pesquisadora sênior pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e do Conselho Nacional de Justiça, ambas consultoras pelo Conselho Nacional de Justiça. Janaína e Alessandra, depois dessa longa apresentação, sejam bem-vindas ao Cidadania. Obrigado por aceitarem o convite. Obrigada, Marcelo. Obrigada, TV Senado, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Obrigada, Marcelo. Boa tarde. Então, vocês fizeram uma pesquisa sobre o Sistema Nacional de Adoção, sobre um diagnóstico, sobre o sistema de proteção e atenção à primeira infância, e o foco dessa pesquisa foi justamente esse elemento, né? Esse termo que eu falei agora, o instrumento jurídico. Vocês vão poder explicar melhor um pouco o que é isso. A destituição do poder familiar para a adoção. Primeiro eu vou pedir para vocês falarem brevemente sobre essa pesquisa para a gente entrar mais especificamente no tema. Eu vou passar primeiro a palavra para a Alessandra, mas aí vocês duas podem fazer a apresentação do que foi esse diagnóstico e o que vocês encontraram nessa pesquisa. Ok, boa tarde. Então, essa pesquisa, ela está no marco legal da primeira infância, né? Então, o foco da pesquisa, de acordo aí com o CNJ, os signatários do Pacto da Primeira Infância, era refletir sobre os cuidados, a atenção primordial à primeira infância, né? E uma das iniciativas era a pesquisa, né? Então, nós desenvolvemos 5 eixos de pesquisa e eu fiz parte, junto com outras pessoas que eu não vou lembrar o nome de todas, então eu vou falar só da minha parceira de campo qualitativo, que foi Olívia Pessoa, né? E nós trabalhamos em 30 comarcas, fazendo pesquisa qualitativa, num tempo de pandemia, né? Por meio de entrevistas virtuais. Aí eu passo a palavra agora para a Janaína, para ela falar da outra parte da pesquisa. Janaína. Obrigada. Bom, Marcelo, o nosso diagnóstico da situação de atenção às crianças na primeira infância do sistema de justiça é uma parceria do CNJ com diversas instituições signatárias do Pacto Nacional pela Primeira Infância. O diagnóstico, como a Alessandra comentou, é uma dessas iniciativas, então a gente teve um prêmio, a gente teve várias iniciativas que estão envolvidas, né, nas atividades do pacto, e esse diagnóstico ele não se restringe ao tema da destituição. Ele tem 5 eixos, com 5 temáticas diferentes: mulheres presas e adolescentes em regime de internação, que sejam grávidas, proteção da criança na dissolução da sociedade conjugal. O eixo 3 é o eixo que a gente está falando aqui hoje, destituição e adoção. O 4º eixo, com famílias acolhedoras e unidades de acolhimento, e o 5º sobre estrutura judiciária. Então foi uma proposta bem robusta de fazer um olhar para a primeira infância desde aquilo que a gente tem disponível de dados do sistema judiciário. Como a Alessandra comentou, teve essa parte qualitativa com diversos consultores de campo, e a gente teve uma interface quantitativa com uma equipe bastante grande, multidisciplinar. Então a gente tinha profissionais da epidemiologia, da economia, da sociologia, eu do direito e também da antropologia, assistentes de diversas áreas, para a gente fazer uma abordagem quantitativa de cada um desses eixos. Então, é uma pesquisa bem ampla e bem interessante, que vale a pena conhecer os outros temas também abordados. Então, vamos agora um pouco mais para esse ponto do eixo 3, que é o foco da pesquisa. A gente vai voltar um pouco, falar sobre o Pacto Nacional da Primeira Infância. Quando a gente fala de adoção, a gente fala de crianças na fase dessa primeira infância, do 0 aos 6 anos, mas o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento envolve também adolescentes. Mas a gente vai focar mais essa nossa conversa na primeira infância. Sobre essa questão da destituição do poder familiar para a adoção. É uma medida de separação das crianças da sua família biológica. Eu queria que vocês explicassem exatamente o que é
esse mecanismo e quais os critérios para que aconteça essa destituição do poder familiar? Então, acho que primeiro, né, é importante que a gente pense que toda a nossa legislação ela mudou, né, desde a nossa Constituição Federal para depois com o ECA, né, pensando que o que importa e que interessa é a reintegração ou que a criança permaneça no seu núcleo de nascimento, né, na sua família de nascimento. Em situações de abandono, violência, negligência, maus tratos, a criança vai ser afastada, né? Vai haver uma suspensão de poder familiar, com a tentativa de reintegrar essa criança no seu núcleo de nascimento. Para isso, existe uma rede de proteção, né? Com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, o sistema de justiça completamente integrado para que essa criança volte para o seu núcleo, né? Em situação em que isso não é possível, a criança vai ser, então, destituída de poder familiar, né? O fato de que a criança vai ser separada temporariamente da sua família, colocada numa instituição de acolhimento ou numa família acolhedora, não significa que ela vá necessariamente, ou a gente deseja que não, que ela volte para a família de nascimento, né? Então, assim, o que importa é que a gente, né, saiba que o sistema funciona dessa forma, né? Então, eu passo um pouco a palavra para a Janaína, depois eu volto a falar disso. Janaína. Bom, Marcelo, como a Alessandra aí trouxe um panorama bem interessante, a destituição ela é uma das medidas consideradas protetivas para essa criança, né? Então, a gente é uma medida excepcional, assim como o acolhimento institucional. A prevalência é da convivência familiar na família de origem dessa criança. Isso os estabelecimentos, né, dessas garantias a direitos estão desde a Constituição Federal, com a prioridade absoluta no atendimento a essas crianças, no Estatuto da Criança e Adolescente e também, né, no Código Civil, que vai contar um pouquinho para a gente. Todos esses instrumentos eles vão ajudar com que esse processo aconteça, né? Então, o ECA ele não é total, ele tem várias informações, várias legislações se aplicam, inclusive as internacionais, que também falam da excepcionalidade da medida de acolhimento e destituição. Então, acho que é bacana a gente ter esse olhar que o cuidado deve ser com a família de origem, e inclusive as normativas internacionais falam que em caso de separação, se acontecer, e deve ser excepcional, nesses casos tem que haver o cuidado pelo Estado para que isso não se repita. A política não pode ser a da retirada, ela tem que ser a do cuidado com a família de origem, a da manutenção dos vínculos com a criança. Isso também é cuidado com a criança, né? Cuidar das suas origens, cuidar da sua família. E o mês de maio, que é o mês nacional da adoção, pela data que a gente tem do 25 de maio, também é o mês das mães. E quando a gente fala de adoção, a gente fala de maternidade, de paternidade e de maternidade. Mas a gente tem uma situação no Brasil em que muitas crianças são registradas apenas no nome da mãe, né? Nesse ano de 2022, por exemplo, uma matéria publicada recentemente pelo canal da CNN, dá conta de que nós temos perto de 57 mil registros em 2022 de crianças que têm apenas o nome da mãe. E aí a gente vai caminhar um pouco para esse ponto desse tema que a gente está tratando aqui, que é a destituição do poder familiar. Primeiro eu pergunto, a gente colocou aqui os critérios da justiça para determinar a destituição, situações em que a medida protetiva para a criança é separar da família, ainda que seja uma suspensão, como citou a Alessandra. E tem também um outro lado, que é a entrega voluntária. Muitas mães procuram o sistema judiciário, procuram as varas de infância e juventude, ou então os centros de referência, assistência social, para manifestar a sua incapacidade, a sua dificuldade severa de cuidar da criança. Como está sendo feito, pelo olhar de vocês a partir dessa pesquisa, como é o acolhimento dessas mães numa situação como essa, que é uma situação bastante complicada? Marcelo, obrigado pela sua pergunta, muito importante, né? Essa legislação que está ali
dispondo, né, sobre a entrega voluntária. Ela é recente, né, ainda tem um contexto, é de 2017, ainda tem um contexto pandêmico no meio, né, então a gente está vivendo ainda esse acontecimento, né, e todo o aparato de exatamente acolher essa mulher, né, que abdica ou que não tem condições, que deseja abdicar ou que não tem condições de abdicar, ou não tem condições de manter, né, a maternidade. É uma medida também que está voltada a atenção à primeira infância, né? Porque se você resguarda essa gestação, essa entrega, né, de uma forma segura, você está resguardando exatamente a primeira infância. Então, assim, é de extrema importância, né, a entrega voluntária. E por isso é de extrema importância, né, que equipe multiprofissional seja muito bem formada e habilitada para lidar com essa entrega voluntária, desde os conselheiros tutelares, aos hospitais de maternidade, ao sistema de justiça, para que tenha uma escuta sem moralização, né, acerca da vontade ou da impossibilidade dessa maternidade, né? Isso é de fundamental importância, né? A gente houve alguns relatos sobre violência obstétrica ou sobre clamores morais para que, né, tentando demover a mulher, né, acerca da entrega. Então é importante, né, a capacitação da equipe técnica para que haja para que não haja um clamor moral em torno dessa mulher. Janaína. Eu vou só fazer um gancho aqui para a Janaína complementar, porque você falou dessa questão do clamor moral. E na primeira pergunta, a segunda pergunta, aliás, a gente estava falando sobre os critérios para a justiça determinar a destituição do poder familiar. Existem alguns critérios que são bem objetivos, ainda que não sejam nem sempre tão objetivos, como, por exemplo, maus tratos, mas tem outros que são mais subjetivos, e um deles, isso está no Código Civil, é atos contrários à moral e aos bons costumes. E daí eu passo, né, essa reflexão também para a Janaína complementar a sua resposta e dizer assim, até que ponto um critério subjetivo como esse não acaba... qual o impacto que isso tem, né, sobre essas decisões judiciais, seja pela entrega voluntária ou pela decisão da justiça de destituir o poder familiar de uma família ou de uma mãe. Legal, Marcelo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que, falando aqui desde a perspectiva da equipe que produziu os dados quantitativos, a gente não consegue responder todas as suas perguntas, tá? Eu acho que tem algumas questões que são importantes que a gente construa conhecimento sobre isso, né? Olha só como que é importante para que a gente conheça quem é essa mulher que está fazendo a entrega voluntária, como ela está sendo acolhida, quais são as políticas públicas que estão disponíveis para ela. Então, da base que a gente usou para a produção dos dados quantitativos, que foi especialmente o Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, o que a gente observa, e a gente observou não sozinhos, né, mas também amparados e amparadas por uma bibliografia que nos antecede, é que a gente está muito focado na criança, na produção dos dados, e não olhando para esse entorno. E isso dificulta a produção da política pública. Muito por isso que você está contando aqui para a gente, olha, como que essa mulher está sendo atendida, qual que é a política que ela tem acesso, quais são os motivos que levaram ela a essa entrega, será que adianta a gente só acolher essa mulher nesse momento, se a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que também estabelece a proteção à gestante, ao direito ao pré-natal seguro, né, à segurança alimentar ao longo dessa gestação. Então, como é que a gente tem que olhar para esse entorno também? Nos nossos dados quantitativos, o que a gente encontra são dados muito focados na criança. Então, quais são as crianças que foram entregues voluntariamente pelas suas mães? Então, o nosso diagnóstico tem vários dados interessantes sobre entrega voluntária, desde quanto tempo demora para essa criança ser adotada quando a destituição ocorre pelo trâmite específico da entrega voluntária, um trâmite específico estabelecido pelo ECA, e quando, por exemplo, são os casos de destituição. Então, tem dados interessantes para a gente pensar em entrega voluntária, mas com a unidade de análise criança, não com a unidade de análise mãe ou família. Então, acho muito importante esse destaque que você dá relacionado ao Dia das Mães, né? Porque essas mulheres que gestaram essas crianças
são mães dessas crianças e têm direito a um atendimento digno, e a gente tem que construir mais conhecimento, mais dados sobre isso, né? Sobre quem são essas mulheres. Será que se elas tivessem uma rede de apoio mais ampliada, será que elas fariam essas entregas? A gente não consegue responder isso pelos dados quantitativos que a gente coletou na nossa pesquisa. Mas a gente consegue ver que o fenômeno ele existe, desde que ele começou a ser, que ele foi estabelecido pelo ECA, como a Alessandra trouxe para a gente, ele é relativamente novo, então esses números eles ainda estão por ser contados. A gente está por entender ainda melhor o fenômeno no país, desde os dados, mas que ele acontece, vem acontecendo, a gente tem bastante pesquisa que indica isso, indica a importância da gente olhar para esses dados e para essas mulheres. Sobre os motivos... Perdão. Não, era para pensar de forma complementar essa questão do acolhimento às famílias também. A pesquisa está, né, pensando as crianças, mas no campo, né, e pensando especificamente a destituição de poder familiar, né, há todo um encaminhamento do que pode fazer com que essa criança permaneça na sua família, né, de nascimento, e a gente ouve falar, né, as políticas públicas são importantes, e a gente encontrou em dado de campo que as famílias não aderem às políticas públicas e que tem uma escassez de equipe técnica, né? E aí a gente ficou assim indagando, inclusive para as pessoas, o que é essa não aderência às políticas públicas por parte das famílias, né? A importância de pensar isso criticamente, né? E aí a gente dialogando com a própria equipe técnica, né, chegou, né, à seguinte reflexão da importância de olhar para essas famílias, não do ponto de vista da pedagogização dessas famílias, não do ponto de vista do entendimento de que há um valor moral que deve ser levado para elas, mas que há que ser ampliado um sentimento, uma percepção sobre formas de cuidado, e com isso fazer com que a política pública possa efetivamente ser aderida, tenha adesão dessas famílias, e de forma que você consiga efetivamente a manutenção, que é aquilo que se deseja, né, desse vínculo. Desculpa, Janaína, de te cortar. Janaína, quer complementar? Você estava falando também, você estava falando dos números, e é muito importante esses dados estatísticos que vocês trazem, e o tema que esse olhar, essa luz que eu estou lançando aqui sobre a questão da mãe nesse contexto, eu trouxe a partir da pesquisa de vocês. Então foram vocês que trouxeram esse assunto. Você queria complementar a sua fala? Não, eu ia seguir, Marcelo, porque você comentou dos motivos, né? Esses motivos, esse estabelecimento. Isso. Isso é importante a gente conversar sobre isso e sem dúvida, a gente está aqui numa conversa, né? A gente não traz respostas definitivas, né? O direito, ele é um corpus vivo, ele é sujeito a interpretações, e a cada momento os juízes, os advogados, os promotores, eles estão produzindo entendimentos sobre a legislação e novas aplicações. Então, é bem interessante a gente olhar para essa legislação dessa maneira, né? Os aspectos que você trouxe, né? O que é atenta contra a moral e os bons costumes? Bom, depende dos costumes daquele momento social que a gente está vivendo. E quais vão ser as mulheres ou famílias que vão ser seletivamente, né, indagadas pelo poder de justiça, né, nesses casos? Então, uma análise, digamos assim, jurisprudencial, qualitativa de processos que pudesse contar para a gente o que tem sido entendido, né? Quantas vezes esse inciso exatamente tem aparecido nas decisões, foge ao escopo da nossa pesquisa. A gente não fez, não compilou esses dados, não tem como compilar esses dados nesse momento, mas eu acho que o diagnóstico traz um elemento bastante interessante para a gente pensar, que é o motivo que leva ao acolhimento das crianças. Porque esse motivo que leva ao acolhimento, ele em geral vai ser aquilo que vai fazer com que esse processo comece a andar e talvez vire ou um desacolhimento para a família de origem, né, para a família extensa, um retorno para os pais, ou talvez uma destituição do poder familiar. E aí, na nossa pesquisa, a gente conseguiu olhar a partir do SNA, e aí eu acho, né, vou trazer alguns dados aqui, mas aí recortar esses dados, né? A gente está falando só das crianças na primeira infância no sistema, a gente está falando de um sistema de implementação bastante recente, que integrou bases de dados nacionais. Então, é uma contabilização que está acontecendo ainda, mas que já ajuda a pensar.
Pode falar. Esse ponto, desculpa interromper, aí tem dois pontos que eu gostaria da gente comentar aqui ainda nessa nossa conversa. Bom, o primeiro ponto, a gente não tem mais muito tempo aqui, então eu vou tentar ser objetivo. Em relação a essa adesão às políticas públicas, tem um dado também que é trazido pela pesquisa que mostra que a maioria, assim, sem sombra de dúvida, um pano de fundo, inclusive citado por uma das entrevistas de campo, é a pobreza, né? Então, são pessoas que têm menos conhecimento dos direitos e menos acesso à justiça. E daí, quando a gente entra nas questões subjetivas, a gente está tratando de dois universos muito diferentes. As pessoas que tratam do tema, que julgam que normalmente vão ser pessoas de classe média ou classe média alta, principalmente no sistema judiciário, e as pessoas que sofrem a destituição do poder familiar, que normalmente são pessoas em situação socioeconômica bastante vulnerável. Esse é um ponto. E o outro, rápido, eu não sei se vai dar tempo para a gente falar, é sobre como a implementação desse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento tem impactado na melhoria das políticas públicas da adoção no Brasil. Eu vou passar a palavra para a Alessandra. E aí doida para falar, né? Vai, vamos lá que dá tempo. Então, é um dado que a gente encontrou, né, assim, nas falas, né, não são dados quantitativos, são dados qualitativos, né, a incidência, né, de um acolhimento por vulnerabilidade social, socioeconômica e por a questão do uso do crack, né? São dados qualitativos, a gente não tem como quantificar isso, né? E esse dado que você trouxe foi um dado de uma entrevista que eu fiz muito produtiva, né? De uma pessoa que me disse: a justiça é uma justiça branca, de classe média rica, que está olhando para pessoas pretas, pobres e vulneráveis, né? Então, essa marcação é uma marcação que a gente está trazendo para que a gente possa pensar e refletir, assim, sobremaneira, é extremamente importante, né? E por isso essa questão de pensar formas de adesão, formas de fazer com que políticas públicas funcionem, e eu acho que esse relatório e essa iniciativa do CNJ, ela está versando exatamente sobre isso, ela está almejando isso. E aí passo para a Janaína. Acho que tem muitas problematizações interessantes, né, Alessandra? Porque quando a gente olha essa justiça, olha para essa população em vulnerabilidade social, o que é a vulnerabilidade se não a decorrência de uma ausência de políticas públicas suficientes para garantia do direito dessas pessoas, né? Então, a gente está falando de moradia, saúde, habitação, educação. Então, e aí, Marcelo, é interessante, né? O que eu ia puxar aquele momento era o primeiro motivo do último acolhimento que a gente conseguiu levantar das crianças, que vai exatamente aqui nesse ponto que a gente está levantando, né? A negligência. Então, na nossa pesquisa, e muitas pesquisas que fazem, né, que têm usado metodologias qualitativas apontam para a gente, essa presença intensa do nome negligência como motivo de acolhimento, que vai levar ao motivo da destituição. Mas quando a gente olha para o que é negligência, Marcelo, é pensar, bom, negligência é você não dar, você não oferecer para uma criança aquilo que você tem. Então, se você tem alimentação e você não oferece alimentação para essa criança, é a negligência, né? Isso aí na ideia técnica, né? Do que é esse termo. Se você não tem casa, se você tem uma casa, está deixando a criança na rua, para fora de casa, não está dando a guarida necessária para ela, a proteção para ela, você está sendo negligente. Agora, como é que nós podemos chamar de negligentes pessoas que não oferecem aquilo que elas não têm? A criança está em situação de rua porque a família está em situação de rua. A criança está desnutrida porque a família está em condição de desnutrição. A criança não está com acesso à saúde, não é porque a família está negligenciando-a, mas porque ela não tem o acesso a esse direito. Então, esse elemento negligência, eu acho que ele provoca a gente bastante a pensar esse teor da vulnerabilidade e o que isso conta para a gente, né? Como que a gente tem chamado de negligência um conjunto muito grande de fenômenos, de situações sociais que vão convidar a gente a pensar que, na verdade, quem está desprotegida é a família e não a criança somente. E quando a gente resolve essa situação, por exemplo, por meio da separação da criança do núcleo familiar e colocação em uma instituição que vai dar conta do acesso aos direitos dela, o que acontece com esse núcleo familiar? Eles vão continuar sem a garantia de direitos? Acho que são provocações que o campo traz
com essa ideia também de adesão ao serviço, né, que são bastante provocativas, né? Como é que você vai aderir a um serviço se você não tem condições de ir, você não tem condições de transporte para chegar até o serviço, ele não te oferece alimentação, então você vai lá, você não tem comida, tem que passar o dia esperando um atendimento de saúde sem alimentação. Então são muitas limitações a direito. Marcelo, eu acho que você está muito correto quando você traz esse panorama que a Alessandra traz, né, da desigualdade social. A gente está falando de desigualdade social quando a gente está pensando essas realidades. Essa pesquisa de vocês, para quem quiser acessar e saber mais informações também sobre o assunto, especialmente para as famílias. Agora eu vou mudar um pouco o foco da nossa conversa, um pouco a direção da nossa fala e me dirigir às pessoas que têm o interesse em adotar, as famílias que estão no Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento e as pessoas que pensam em adotar uma criança ou um adolescente, já que a gente está falando de adoção. Busquem as informações no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. O Cadastro Nacional de Adoção tem todas as informações do Sistema Nacional de Adoção. A gente ia falar um pouco sobre isso, não vai dar tempo, mas fica aqui, para você que está assistindo essa entrevista, essa informação. Busque o Conselho Nacional de Justiça caso você tenha interesse em fazer esse ato de amor, que é o ato de adotar, de acolher uma criança ou um adolescente. Esse é o melhor caminho para a adoção de maneira legal. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado pelo tempo de vocês e pelas informações trazidas aqui na nossa conversa. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Janaína. Obrigada aos que nos escutam, né? Os que vão poder trocar com a gente. Obrigada pelo convite. Esse é um tema super importante. Espero que a gente fale cada vez mais sobre ele. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assistiu até o fim da entrevista. Convido todos a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. Já são mais de 1 milhão de inscritos que acompanham toda a produção do Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa.